240. Vamos lá, então, doutores. Boa noite. É com grande satisfação que presido essa sessão, dia 5 de novembro de 2024. Então, na reta final aí do ano, né? E, enfim, com isso, quero desejar boa noite aos meus pares, doutor Carlos, doutor Arthur, que estão aqui do meu lado, ao doutor Álvaro, que está de forma online, a doutora Luísa, né, que é a procuradora de sessão, também de forma online, a nossa secretária, a doutora Ana, o doutor Rafael, que está aqui presente, aos demais que nos assistem de forma virtual e também a minha filha que me acompanha aqui na sessão. Com isso, declaro aberta a sessão de hoje. Prezados, temos aqui, salvo engano, 6 processos, sem maiores delongas. Pedido de preferência do doutor Rafael, que aqui está presente, autos 338, 339, 340, 341, na sequência. Né? Por incrível que pareça, né? O julgado é 8, posteriormente 41, que são os dois da API e os dois têm testemunhas. Perfeito. Aí, se possível, depois do 240, também tem, desculpa, 239. 339, 340. Tá. Então, dando início, doutor, vou iniciar pelo 338, até porque tem oitiva de um árbitro. O doutor tem provas a pedir? No 338, não. 338 eu vou falar em casa. Isso. Rio de Janeiro, futsal e arte. Só a identificação do árbitro, certo? Tem outra jogada de preferência? Não, só o doutor. Exato, não, só o doutor. Só o doutor. Bom, perfeito, então. Então, com isso, relator designado aqui, vamos lá, autos 338, 2024, Campeonato Paranaense Série Prata Masculino. Jogo Medianeiro Futsal e AF Futsal, corrido em 11 de outubro de 2024. Denunciada a futsal por 3 infrações. Relator designado, agora sim, doutor Álvaro, do qual tenho a honra de passar a palavra. Obrigado, excelentíssimo senhor presidente, doutor Maurício Alvacir Guimarães, a pessoa do qual eu cumprimento os demais auditores aqui presentes, excelentíssima senhora doutora Luísa Cortes, que representa a Procuradoria, excelentíssimo doutor Rafael, presente, do qual cumprimento também os demais advogados, excelentíssima senhora secretária, senhora Ana. Vamos ao processo, então. Trata-se Campeonato Paranaense Masculino, Série Prata, 2024, Medianeira Futsal versus AFI Futsal. Jogo realizado na data de 11/10/2024. Denúncia recebida no dia 17/10/2024. Pela denúncia realizada pelo eminente procurador, Dr. José Edilson Gonçalves. Tendo visto o descrito na súmula pela arbitragem, contendo o seguinte relato, abre aspas. Informa que aos 14 minutos e 50 de jogo, solicitei ao representante da Federação Paranaense Futsal, na partida, o senhor Osmar Saideres, a retirada de um homem que estava situado na torcida do AFI Futsal após o mesmo, durante a comemoração do gol de sua equipe, atingir com um tapa a cabeça do atleta do número 11 da equipe do Medianeira Futsal. Após a retirada do mesmo, o jogo transcorreu normalmente até o seu final. Há que se ressaltar que, devido à conduta do torcedor, a partida ficou paralisada por aproximadamente 2 minutos, na forma a seguir ilustrada, 59 minutos e 46 segundos, vídeo da partida, segue o link. Aí tem uma imagem. Desse modo, a Procuradoria oferece a seguinte denúncia em face da equipe AFI Futsal. Nós temos o artigo 213, inciso 1º, com agravamento das penas previstas no parágrafo 1º, em virtude de que um homem que estava situado na torcida do AFI Futsal, após o mesmo, durante a comemoração do gol da sua equipe, atingir com um tapa a cabeça do atleta número 11 da equipe do Medianeiro Futsal. Diante disso, a equipe visitante AFI Futsal merece a penalização, pois que o torcedor da sua agremiação desferiu um tapa na cabeça do atleta da equipe adversária, sendo que o ato de disciplina do torcedor causou desordens na praça de esporte, inclusive com a paralisação da partida para a retirada do infrator. Diz que não há, ele ainda relata que não há o que se falar em eximir responsabilidade da EPD, diz que não houve identificação do torcedor infrator com a competente apresentação da autoridade policial.
do fato, justifica o boletim de ocorrência na forma do parágrafo 3º do artigo 213. Caso não seja entendimento, o que não se espera requer a reclassificação e respectiva condenação da EPD nos termos da penas do artigo 191, inciso 1 e 3, combinado com o artigo 81B do Regulamento Geral de Competições, boletim 12 de 2024. São responsabilidade do clube visitante manter a disciplina impecável da cidade visitada, do ginásio local do jogo, somente no que diz respeito ao comportamento da sua torcida organizada e preservação do patrimônio alheio. Daí, deixa eu ver. Provará o alegado pela súmula, pelo vídeo da partida e com o depoimento do árbitro Helder Rocha Borges. Eu vou pedir, Vênia, para não ler a súmula, que ela é bem sucinta e já foi descrita. A FI tem uma pena de multa de R$300, pelo artigo 213.3, de 13 de agosto de 2024, por essa mesma comissão autos 226 de 2024. É esse o relatório, senhor presidente. Não há nenhum vício aparente, nenhuma prescrição. Ok, nós só temos o pedido da oitiva do árbitro, correto? Senhor Helder? Isso, presidente. Isso, né? Senhor Helder, nos escuta? Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Estou escutando. Boa noite, tudo bem? O senhor será ouvido aqui a pedido da Procuradoria. O senhor se compromete a dizer a verdade? Sim, senhor. Ok. O senhor tem inimizade, é amigo pessoal, tem dívida com as partes envolvidas aqui? No caso, Não, senhor presidente. Nenhum tipo de amizade, nenhum tipo de inimizade também não. Ok. Testemunha da Procuradoria, doutora Luísa, com a palavra. Muito obrigada, excelência. Primeiramente, boa noite aos nobres colegas, auditores, o presidente, aos advogados presentes. E, de início, eu gostaria, então, de fazer a oitiva. Senhor Helder, por gentileza, o senhor pode me falar se esse ato da partida foi um fato isolado, desculpe, e como estava o clima da partida naquele dia, o senhor se recorda? Oi, doutora, tudo bem? Primeiramente, gostaria de pedir desculpas pelo ambiente que eu estou aqui. Estou em viagem agora a serviço da federação, com escala para cumprir. Sobre a sua pergunta, doutora, o clima do jogo era um jogo de rivalidade entre as equipes, mas o clima estava tranquilo, o jogo estava transcorrendo normalmente. E dentro de quadra, as equipes se respeitando bastante, o jogo estava bem legal, bem bacana de se assistir também. Nenhum tipo de clima hostil durante a partida, muito menos durante este episódio. Perfeito. Teve alguma prevenção por parte do clube? O senhor se recorda se houve... Eles falaram, seja por microfone, seja sobre a distância entre a torcida e o jogador? Normalmente é feito um cordão de isolamento no primeiro degrau da arquibancada. Né? Em jogos que a gente trabalha, quando há essa proximidade do banco de reservas, dos atletas suplentes que ficam aquecendo ali atrás. Nesse dia, esse cordão ele estava arrebentado, mas era de todos os lados, né? Não só onde estava a torcida visitante do Itaipulândia, mas também a torcida do Medianeira inteira. Não tinha esse isolamento, então estava bem próximo a torcida dos atletas ali do alambrado na rede que separa. Perfeito. E ali a gente viu que não houve uma identificação do torcedor envolvido. Houve alguma repressão do clube? Alguém do clube tentou identificar? Houve alguma tentativa? Eu vi o capitão do time se aproximando e alguns membros ali da comissão técnica se aproximando para tentar identificar. Mas aí quem estava decidindo essa parte extraquadra para a gente é o representante da federação, né? Que na verdade é a função dele estar resolvendo isso aí para a gente. Perfeito. Satisfeito, excelência? Ok, doutor Álvaro, perguntas? Tenho. Pode falar. Boa noite, senhor Helder. Boa noite, doutor Alves, tudo bem? Boa noite, querido. O seguinte, antes do início da partida, tinha segurança,
houve assim, tinha seguranças, policiamento, tinha tudo no local? Sim, senhor, doutor. Antes do início da partida, tinha a quantidade exigida pelo regulamento da competição de segurança no local. Inclusive, na hora deste ocorrido, que o senhor representante da federação estava presente e estava resolvendo ali, eu notei a aproximação de alguns seguranças perto desse indivíduo que tinha desferido tapa no atleta do Rio de Janeiro. Então, tinha proteção e segurança. Tá, não tem mais perguntas, silêncio. Doutores, perguntas? Não, você pergunta. São perguntas? Doutor, tem perguntas? Boa noite, senhor Helder, tudo bem? Eu só gostaria de um esclarecimento, porque durante as perguntas da Procuradoria, o senhor mencionou que o torcedor não foi identificado. Porém, no seu relatório está descrito que, após a retirada do mesmo, o jogo transcorreu normalmente até o seu final. Eu queria saber se o torcedor que eventualmente tenha acertado a cabeça do atleta ali foi ou não identificado, se ele foi ou não retirado. Boa noite, doutor. Ele foi identificado. Eu reconheci ele, na verdade, identifiquei ele, né? E apontei ele para o representante, senhor Saideres, e só não sei o nome dele, mas eu identifiquei visualmente ele, e aí ele foi retirado depois de onde ele estava ali. Tá. Perfeito, então. Somente isso. Senhor Helder, sim, eu acredito que não tenho mais perguntas a ser feitas. O senhor está dispensado. Agradeço pela contribuição. Ok, boa noite, boa sessão a todos. Obrigado. Boa noite, igualmente aí. Bom jogo, doutor. Obrigado. Dando continuidade, então, sem mais provas a serem produzidas, passo a palavra à Procuradoria. Excelência, eu gostaria do vídeo ser apresentado? Dá pra nada. Não pega. Mas tem que ver. Quem juntou os projetos? Dá pra procurar. Procuradoria? Nada mais. Eu até recebi o vídeo, mas como dá para ver absolutamente. O máximo que a câmera pega é isso aí, eu falo no canto direito. Direito? Aham. Onde eles vão, olha. Eles estão comemorando o gol, aí o árbitro vai lá. Dá pra nessa Aí vem no meio. Aí volta. Aí ele chama o segurança. E o fato aconteceu no lado direito. Isso. Aquele rapaz que tem lá de não. Espaço. Depois, acho que. Então, o fato em si, né, a gente não consegue ver nitidamente, mas seria mais essa paralisação. Houve realmente a paralisação ali do jogo, o que influencia e afeta ali o andamento. Olha. Era isso aí, né? Então, olha só. Isso. Doutores, satisfeitos com o vídeo? Sim. Ok. Então, agora sim, não temos mais provas, vídeo, mais nada, né? Antes que eu passe à frente. Doutora Luísa, com a palavra. Então, eu vou ratificar o termo da denúncia, seria no artigo 203, inciso 1º, com agravante no parágrafo 1º, sobre esse prejuízo, né, no andamento da partida. E eu retifico o artigo 213,
parágrafo 3º, porque realmente ali a gente constou que não houve identificação, está ali na denúncia, então se realmente houve, retificamos, né, como procuradoria, e caso não seja o entendimento ali do artigo 213, seria reclassificação para o artigo 191, nos incisos 1º e 3º, por não cumprir a obrigação legal e a regulamentação geral, a EPD. Doutora, a doutora está pedindo a aplicação do parágrafo 3º? Só 213, primeiro, parágrafo 1º. Ah, tá. Eu retifiquei a denúncia porque na denúncia fala que não houve a identificação, mas como nós tivemos a oitiva, ele falou que houve. Entendi. Ok. Doutor. Bom, obrigado, presidente, por essa palavra. Agora, eu vou passar a palavra para o ministro do Caos, doutor Maurício, Carlos, uma boa noite. Ana, que nos acompanha aqui sempre, uma boa noite a você. Uma boa noite à filha do presidente, que vem nos acompanhar e sempre aprendendo um pouquinho, né, presidente? Vamos dizer, já estará plenamente preparado para falar dos tribunais. Uma boa noite ao nosso relator, doutor Álvaro Viana, que fez os documentos. Uma boa noite também à Justiça e Presidência da Procuradoria, doutora Luísa, e todos aqueles que nos assistem. Pois bem, alguns fatos devem ser esclarecidos para fins de fundamentação da defesa da denunciada. Por quê? O primeiro fato é que a EPD mandante nem sequer foi mencionada. Não foi denunciada tanto na denúncia de origem e também não foi pedido em sessão abaixo do processo para que a EPD mandante, responsável pela segurança do evento, fosse eventualmente denunciada para que pudesse ser apurada ali com a responsabilidade. Dito isso, peço Brena para fazer a leitura do parágrafo 2º do artigo 213, pedindo o seguinte: caso desordem, invasão ou lançamento de objeto seja feito pela torcida da entidade adversária, tanto a entidade mandante como a entidade adversária serão puníveis, mas somente quando comprovado que também contribuíram para o fato. O que se extrai para o artigo 213 é que, para que seja possível a punição da EPD visitante, é necessário que se puna a EPD mandante. E por que se extrai isso do parágrafo 2º? Porque a responsabilidade pela segurança do evento desportivo é da EPD mandante. Então, se houve uma falha na segurança, o que nem sequer ficou provado aqui, a responsabilidade primeiro seria da EPD mandante, para depois incorrer também a EPD visitante. Então, quando a Procuradoria deixa de denunciar a EPD mandante, ela está reconhecendo, mesmo que de forma tácita, que ninguém deixou de tomar providências capazes de prevenir ou reprimir eventual desordem na praça de desporto. Simplesmente porque a responsabilidade por isso é da EPD mandante. Não obstante, o parágrafo 3º, como inclusive a própria Procuradoria ratificou termos da denúncia, pelo que eu entendi, pedindo aplicação, então, do parágrafo 3º, diz que a comprovação da identificação e detenção dos autores da desordem com invasão, lançamento de objetos, com a apresentação à autoridade policial competente e registro de boletim de ocorrência contemporânea ao evento, exime a entidade de responsabilidade, sendo também admissíveis outros meios de provas suficientes para demonstrar a inexistência de responsabilidade. É o momento de comemoração de gol, houve ali um excesso, ao que se observa na sua partida, por parte de um único torcedor, o árbitro, inclusive, durante o depoimento, disse que não houve qualquer outra animosidade, qualquer outra irregularidade durante toda a partida. Esse torcedor, eventual responsável por um tapa na cabeça do atleta da EPD adversária, foi identificado, o árbitro veio, disse que identificou, apontou, chamou os seguranças, mandou retirá-lo. Tanto disse em sessão, como registrou no seu relatório. Então, está identificado o torcedor. Então, a defesa entende que não seria, em que pese a precariedade da redação do parágrafo 3º,
A apresentação desse autoridade policial, qual seria o efeito prático disso? Qual foi o crime que ele cometeu? Além da apresentação, a lavratura do boletim de ocorrência. Eu reforço isso em todas as observações que eu faço em relação à atitude de empresa. Boletim de ocorrência que faz quando da prática de um crime. Qual seria o crime que eu teria cometido? Lesão corporal, tipo de lesão. Aí usaremos todo o aparato estatal para fazer um boletim de ocorrência, representar esse boletim de ocorrência e investigar uma tentativa de lesão corporal que nem sequer é comprovada no processo coletivo. Então, a defesa entende que o simples fato da identificação, resolução do problema, que é retirada do eventual autor do tapa da quadra, fez com que o jogo seguisse o seu transcurso normal. Então, em primeiro lugar, a defesa PRA, a solução da EPD denunciada, haja vista que a mesma não era mandante e que não há como condenar a EPD visitante sem que haja responsabilização da EPD mandante. E não sendo esse o entendimento dos nossos senhorias, pede que seja aplicado o parágrafo 3º, a excludente de responsabilidade da EPD visitante, haja vista que o eventual responsável pelo ato foi devidamente identificado e retirado do ginásio. Eu agradeço a palavra e devolvo o presidente. Obrigado, doutor. Doutor Álvaro, apto a proferir seu voto? Apto, senhor presidente. Com a palavra, por favor. Eu ouvi atentamente, inclusive fiz a pergunta para saber para o árbitro. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeito. Eu estou testando isso aqui pela primeira vez, por isso que eu estou perguntando. E realmente houve todas as medidas da EPD com relação à parte preventiva e também tanto na preventiva como reprimir, né, no momento. Então, assim, ao meu ver, o artigo 213 não é cabível no caso entelado. E acho que foi muito feliz também a defesa, eu tinha feito algumas anotações aqui, com relação a não ter sido denunciada a equipe mandante. Acho que houve, sim, uma falha, porque a equipe mandante tinha que, então, não é aplicável apenas para a equipe visitante, aí, no caso, o 213. Contudo, eu acho que foi muito feliz a Procuradoria quando colocou o artigo 91, e em especial ali, como descrito na denúncia aqui, que eu anotei, acho que eu abri aqui, onde ele diz o seguinte: são responsabilidades do clube visitante do jogo manter a disciplina impecável na cidade visitada e no ginásio local do jogo, principalmente no que diz respeito ao comportamento da sua torcida organizada. Então, eu entendo aplicável esse artigo 81 do Regulamento Geral de Competições, acumulado aqui com o artigo 191, Artigo 191, deixar de cumprir obrigação legal ou de regulamento geral especial. Porque os clubes são punidos, ao meu ver, por fatos de suas torcidas. E é um caráter pedagógico, sim, para que as torcidas, para que haja uma mobilidade dos clubes, ao meu ver, de ajudar na educação dessas torcidas, desses torcedores, que são verdadeiros baderneiros. E se nós nos calarmos na justiça desportiva para fatos como esse, nós vamos estar chancelando comportamentos que estão acontecendo na torcida, ainda que seja só da visitante. E há previsão legal para punição. Então, eu vou acolher subsidiariamente ali no artigo 191, conforme colocado pela Procuradoria na denúncia, tá? E aplico a pena
ainda como ele não é residente no mesmo artigo ali, como não estou aplicando os 213, eu vou aplicar a mesma pena que foi aplicada no último julgamento de R$300. É como eu voto, senhor presidente, com essas observações aqui. Perdão, doutor Álvaro, qual foi o seu... Então, absolve primeira e segunda infração, e pelo 1913? 1 e 13? É uma infração só, né, doutor? Sim, pelo 191. Pelo 191. Eu só não estou aplicando 213. É uma única infração, né? Esse julgamento. E qual é a pena, doutor? R$300. Eu estou aplicando pelo 191. Eu estou acolhendo o pedido alternativo ali, subsidiário, né? Eu chamo. Pelo 191. Eu entendo aplicável ali, no caso, com a equipe visitante. Eu achei que foi muito feliz o doutor José Dilson na colocação, na forma. Mas realmente assiste razão à defesa com relação ao 213, inaplicável, no caso. Né? Faltou denunciar mandante sem sombra de dúvida. Então, o doutor não está acolhendo o 213. De jeito nenhum. É isso, né? Só 191, perfeito. Anotei aqui a absolvição, então, isso, perfeito. 213. É que, na verdade, eu estou acolhendo subsidiariamente o pedido, eu estou acolhendo a denúncia. Pedido subsidiário. Os pedidos subsidiários, que é o 191. Porque ele pede a denúncia ou esse artigo. Então, eu estou acolhendo a denúncia, mas nesse artigo. Nesse eu estou dizendo que é inaplicável. Tá? Perfeito. No meu voto aqui, que eu anotei, eu estou colocando como inaplicável diante das circunstâncias que eu justifiquei. Não colocou mandante e a prevenção e repreensão foi imediata. Ah, mas não teve a identificação ali. Eu acho que, nesse caso, a gente não conseguiria aplicar ali o parágrafo 3º mesmo. Porque, realmente, eu acho que o doutor Rafael foi feliz. Qual é o crime, né? Qual é o boletim de ocorrência? Quem tem que fazer o boletim de ocorrência de lesão corporal não é a EPD, né? Quem tem que fazer o torcedor, o atleta que levou o tapa. É a parte ofendida. É a parte ofendida. Então, aí eu acho prova diabólica, prova impossível, né, de fazer. É diferente do cara arremessar, fazer perturbação ao sossego, tal, você consegue fazer outro. Mas ali, no caso, eu acho que não teria nenhum tipo plausível no direito penal para colocar. Eu acho que foi feliz aí a defesa nesse sentido. Perfeito. R$300 por 191. Doutor Carlos. Senhor presidente, primeiramente, boa noite, doutor Arthur, doutor Álvaro, doutora Luísa, doutor, desculpe, nome, doutor Rafael, os demais que estão nos ouvindo. Senhor presidente, eu acompanho o doutor Álvaro no que se refere ao 213, mas não só pelos motivos que ele expôs, mas eu quero acrescentar que é o seguinte: o fato da mandante não ter sido denunciada não exclui ou não excluiria a responsabilidade do visitante, né? O defeito na denúncia de um não exclui a responsabilidade do outro. Mas aqui eu acompanho porque eu não vejo que uma desordem, não vejo uma invasão de campo, um arremesso que justificasse a aplicação do 213, né? Penso que, como a defesa colocou, foi um ato isolado de um torcedor, né? Que foi prontamente reprimido pelo pessoal da equipe mandante, e, portanto, não justifica aqui a aplicação do 213 por todas essas circunstâncias. Com relação ao 191, se houve a devida prevenção e repressão, se o clube adotou todas as medidas para isso, não me parece que houve descumprimento do regulamento, nem pela equipe mandante, nem pela equipe visitante, né? Justamente porque houve um ato isolado de um torcedor, né? Então, não posso acreditar aqui que não houve a disciplina da torcida visitante, seja dentro da cidade ou dentro do ginásio, porque a gente não pode, me parece, trazer o ato isolado de uma pessoa para todo um contexto, né? Até porque o ato também manifestou no sentido de que não havia animosidade, e aquilo foi um ato
direto, isolado e prontamente reprimido, e não aconteceu mais. Então, eu voto, senhor presidente, com toda a vênia ao doutor Álvaro, no sentido de absolução mesmo da IPD. Doutor Arthur, votação. Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Também desejar boa noite a todos. Senhor presidente, eu vou seguir o voto da divergência. Eu, da mesma forma, não entendo a aplicação do artigo 213, e com relação ao descumprimento do regulamento, o artigo que ele vem imputado, o artigo 81, ele diz que é responsabilidade do visitante manter a disciplina impecável na cidade visitada e no ginásio do local de jogo, principalmente no que diz respeito ao comportamento de sua torcida organizada e preservação do patrimônio alheio. Não verifico aqui que foi um ato de torcida organizada ou que teve uma quebra de patrimônio, enfim, nada do gênero. Acredito que a atitude foi bem tipificada, inclusive pelo árbitro que veio aqui dar o seu depoimento, que inclusive teve a identificação do contendor ali. Então, eu não entendo também como descumprimento de regulamento, então, motivo pelo qual eu vou acompanhar o voto pela dissolução. Perfeito. Eu, da mesma forma, acompanho ali em relação ao 213, o doutor Álvaro, na sua exposição ali, com toda razão, não tem nem como receber por esse artigo, acompanhando os meus pares aqui também. E em relação ao 191.3, eu acompanho o voto divergente também pela absolvição. Também não entendo aqui porque no artigo 81, no regulamento específico, consta lá, diz respeito ao comportamento da sua torcida organizada. Aqui foi um fato isolado. Então, a gente não pode superar o artigo e transpor para um indivíduo só. Lamentável o que aconteceu, isso não tem a menor dúvida. E se tinha alguém que poderia reclamar, seria a parte ofendida, e pelo que eu entendo, acho que não fez, doutor Rafael? Não deve ter feito boletim de ocorrência nenhum. Então, eu tenho a honra de acompanhar, com a devida vênia, doutor Álvaro, acompanhar o voto divergente do doutor Carlos, pelos motivos expostos. Com isso, doutores, fica a equipe denunciada absolvida por maioria. São os resultados do PROCON. Doutores, passando ao próximo da pauta, conforme pedido do doutor advogado, autos 341, 2024, defesa aqui, doutor Rafael. Doutor, provas por vídeo? Sim, tem prova documental por parte da defesa e prova de vídeo. Eu vou aproveitar para mostrar pela Procuradoria, acho que não tem nenhuma prova, não sei, de vídeo, né? Só de vídeo, né, doutor? Perfeito. Bora. Isso. Então, vamos lá. Auto 341, Campeonato Paranense, Série Prata Masculino. A Futsal Medianeira Futsal. Data do jogo, 19 de outubro de 2024. Denunciado a Futsal pelos artigos 191 e 213. Relator designado, doutor Álvaro, do qual eu tenho a honra de passar a palavra. Obrigado, senhor presidente. Novamente, a mesma IPD denunciada. Jogo realizado, conforme a Vacelas falou, 19 de outubro, denúncia recebida em dia 22 de outubro. Denúncia realizada pela eminente procuradora, doutora Tiffany Eduardo de Macedo. Fato 1. Sinalizadores da torcida mandante. A Procuradoria oferece denúncia em face da entidade de prática desportiva AFI Futsal por desferir um tapa em um atleta da equipe adversária. Narra o árbitro. Antes do início da partida, durante o protocolo de entrada dos atletas em quadra, a torcida da equipe mandante AFI Futsal fez uso de sinalizadores luminosos que emitem fumaça no interior do ginásio de esportes. Após o término da partida e devido à comemoração, os torcedores da equipe AFI Futsal derrubaram a rede de proteção da quadra. A torcida entrou em quadra para comemorar, onde houve acendimento de sinalizadores novamente. Aí tem algumas imagens. Nesse sentido, a denunciada infringiu o artigo 38, parágrafo 10º do Regulamento Geral de Competições. Ela cita aqui, qual menciona que é expressamente proibida a presença de sinalizadores, objetos que produzem faísca, fogo, fumaça no interior do ginásio. Sendo assim, incorre no artigo 191, inciso 3º, CBJD. Arremesso de objetos na praça desportiva. Fato 2, Apucarana Futsal. A
Procuradoria oferece denúncia em face da entidade prática desportiva FI Futsal pelo arremesso de objetos em quadra pela torcida. Conforme o relatório do árbitro, aos 38 minutos e 30 de jogo, a partida foi paralisada, pois algum torcedor que não pôde ser identificado e que estava junto à torcida da equipe FI Futsal arremessou líquido na área de meta da equipe medianeira Futsal. A região da quadra precisou ser secada e a partida ficou paralisada por aproximadamente 3 minutos. Aproximadamente por 3 minutos. Aos 45 minutos e 42 de jogo, a partida foi paralisada novamente, pois algum torcedor que não pôde ser identificado, que estava junto à torcida da equipe FI Futsal, arremessou líquido na área da meta da equipe medianeira Futsal. A região da quadra precisou ser secada e a partida ficou paralisada por aproximadamente 2 minutos. Aos 46:25 de jogo, a partida foi paralisada novamente, pois algum torcedor que não pôde ser identificado, que estava junto à torcida da equipe FI Futsal, arremessou líquido na área de meta da equipe medianeira Futsal. O representante da partida, a senhora Demira Aparecido Santana, solicitou ao policiamento que retirasse os torcedores que se encontravam atrás do gol da equipe medianeira Futsal e que não permitissem que retornasse a essa área do ginásio. A região da quadra precisou ser secada e a partida ficou paralisada por aproximadamente 2 minutos. Nesse sentido, o denunciado infringiu por 3 vezes o artigo 213, inciso 3º do CBJD, tendo em vista que torcedores arremessaram objetos dentro da quadra e a partida precisou ser paralisada aos 38 minutos e 30, aos 45 minutos e 42 e aos 46:25, por aproximadamente 2 ou 3 minutos em cada paralisação. Diante do exposto, requer o recebimento da presente denúncia, provará o alegado pela súmula, relatório da equipe e do representante. E ainda, visando a análise da demanda, requer a exibição de prova de audiovisual. Também não ofereceu denúncia em face de PD pelo atraso do início da partida, considerando que foram apenas 3 minutos, o que é permitido pelo regulamento, artigo 77. Eu vou pedir vênia novamente para não ler a súmula, caso necessário, a defesa ou a procuradoria solicita e faça a leitura. A folha de antecedente é a mesma que eu relatei anteriormente, o processo 226 de 2024 dessa mesma comissão, julgado em 13 de agosto de 2024, uma pena de multa pelo artigo 213, inciso 3º, de R$300. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Alvo. Temos imagem, né? Vídeo, né? Vamos passar o vídeo. Doutora Luísa, se quiser fazer alguma observação, fique à vontade. Então, ali no cantinho direito, nós observamos os sinalizadores e no meio também. E nas 3 horas e 49 minutos, cerca de 35 segundos, é quando finaliza a partida. Acho que tá bom por aí. Já vai aparecer, só um minutinho. Não. Então, os torcedores novamente ligam ali os sinalizadores. Podia, né? Obrigado. Saem correndo pela quadra, toda essa fumaça. Nós vemos a infração.
É isso, né, doutor? Isso. Doutor Rafael, quer aproveitar para ouvir? Não? Tá? Então, doutor, satisfeito? Por Carlos, por aqui. Satisfeito? Doutor Alba. Satisfeito? Perfeito. Então, temos mais. Eu tenho 2 documentos. Tá. Aí eu tenho a testemunha e a parte. Como que é o nome do testemunha, doutor? Só para eu. Testemunha é o Diego Fritz. Diego, tá. Testemunha. E o Adilson é representante do clube. Isso. Se vocês puderem ler, o anterior ali, essa identificação dos torcedores que acabaram entrando, né? Os torcedores. Há também o relato do protocolo de segurança foi cumprido por parte de segurança na revista essa entrada e que não se sabe como esses candidatos trabalham. E daí a IPD fez uma nota à comunidade, que a IPD, nesse final de semana, joga a final, tá? Então, uma nota à comunidade orientando, leve, reprima, oriente os colegas a não entrarem com sinalizadores, nem promoverem qualquer tipo de desordem na praça. Satisfeito? Sim. Pode encerrar, então. Então, vamos ao artigo do senhor Diego. Senhor Diego, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Senhor Diego, o senhor foi arrolado aqui como testemunha, né, em relação aos fatos ocorridos ali entre a Futsal e Medianeira Futsal. Pelo que eu entendi, o senhor acompanhou ali a leitura do relatório. E eu lhe indago, na condição de testemunha, se o senhor se compromete a dizer a verdade. Com verdade. O senhor tem parentesco, inimizade, dívida com o denunciado ou com algum membro da equipe? Não, senhor. Está sem som. Ok. Não, então, senhor. doutor Eu acho Rafael, que eu estou num ambiente de trabalho. testemunha sem ruim. som, vamos falar. Perfeito. Boa noite, Diego. Tudo bem? Diego, Boa noite, tudo bem? em relação, como é que funciona o protocolo de revista lá na entrada dos torcedores lá no ginásio de Teclândia? É o protocolo padrão regado pela Academia do Vigilante, né? Todo o pessoal é feita uma revista padrão entre as pessoas que entram no ginásio. Tá. A hora que foram identificados os sinalizadores, a equipe de segurança foi até os responsáveis pedir para que apagassem. Como é que funciona isso depois que esse sinalizador é aceso dentro da quadra? Foi feito o pedido para que o pessoal apagasse e parasse com a situação. Tá, perfeito. Diego, passando dos sinalizadores, lá para o final do jogo, você se recorda de que o jogo tenha sido paralisado porque lançaram líquido dentro da quadra? Sim. Tá. O árbitro nos relatou que esse jogo parou por 3 oportunidades, em razão do lançamento de líquido. Vocês identificaram o responsável pelo lançamento líquido? O que foi feito? Depois do segundo lançamento, foi feito algo mais enérgico? O pessoal que estava naquele lugar? Como é que foi a atuação da segurança em relação a esse fato? Com a questão dos líquidos, como no ginásio é feito venda de água, várias outras bebidas, a gente não consegue conter individualmente cada indivíduo, né? Então foi ido até o local, direcionamento de onde foi lançado o líquido,
orientado os populares que se encontravam no local ali. E na terceira hora mesmo que o pessoal fez dos líquidos, foi ido com a polícia militar e pedido para que todo o público dali se retirasse. Aí aquele público que estava ali se retirou? Isso. E a polícia militar apoiou a retirada dos torcedores lá? Apoiou. A polícia militar, em algum momento, mencionou a necessidade de fazer um boletim de ocorrência para identificar o responsável? Acredito que não, porque uma careta, até o meu conhecimento, não é um tipo de crime, né? Isso é um pouco de excesso de emoção de alguns torcedores, né? Depois que esses torcedores foram retirados ali naquele espaço, houve algum outro oferecimento de objeto, alguma outra ordem? Não que eu me recordo. Não? Além de seguranças, quando houve o lançamento de líquido, você visualizou se algum membro da EPD em Catulândia foi até aquele local para conversar com os torcedores? Não consegui observar, porque a gente fica atento à população, então acaba não reparando muito bem nessa parte. Tá bom, então. Diego, por enquanto, muito obrigado, presidente. Obrigado. Doutor Aldo, perguntas? Tem perguntas? Doutor Carlos? Tem perguntas. Da mesma forma, sim. Eu também não tenho. Doutora Luísa, perguntas? Sem perguntas, excelência. Senhor Diego, agradeço a participação. O senhor está dispensado, querendo, pode ficar até o final assistir o fundamento do julgamento. Bom, passamos agora ao senhor Adilson, tudo bem? Boa noite. Boa noite, senhor presidente. Tudo bem? Como está o senhor? Tudo bem, você? Tudo bem. O senhor acompanhou ali a leitura do relatório, né? O senhor será ouvido aqui como informante, pelo que foi me colocado, que o senhor faz parte da equipe, correto? Correto. Perfeito. Então, sendo pela parte denunciada, passo a palavra ao outro advogado, doutor. Boa noite, Adilson, tudo bem? Adilson, você estava lá no dia da partida? Boa noite, doutor. Estava. Você pode nos relatar, essa parte dos sinalizadores ali, eu já entendi como funcionou, tem vídeo, está tudo claro. Mas em relação ao lançamento de líquido na quadra, você pode nos relatar o que aconteceu, quais foram as providências tomadas pela EPD quando foi identificado ali o lançamento do líquido? Então, doutor, como já dito pela equipe de segurança, então, a primeira vez eles foram orientados, e na segunda vez da mesma forma, na terceira vez a segurança foi juntamente com a polícia militar e evacuou o pessoal que estava naquele local. Nós, como membro da equipe, fomos até a torcida e orientamos eles também para que não fizesse isso. Então, da nossa parte, sim, a gente sempre tenta levar da melhor maneira possível, mas tem horas que foge do controle, é muita torcida. Mas, assim, após identificar também, a gente tentou levar esse pessoal até para fora do ginásio. Esse pessoal, depois do terceiro lançamento ali, a Polícia Militar, junto com a equipe de segurança, conseguiu retirar o pessoal que estava naquela região? Conseguiu retirar, sim. Além disso, houve alguma outra intercorrência durante o jogo? Não. Qual é a tua função lá no clube? Sou presidente do clube. Presidente, me diga uma coisa, como é que faz para prevenir, além de orientar e contratar a equipe de segurança, como é que faz para prevenir o lançamento de líquido na quadra? Então, na verdade, sim, é uma situação muito difícil de conseguir conter, né? Mas a gente vem orientando desde a entrada no ginásio, a gente divulga direto notas dentro
do ginásio lá para evitar toda essa questão de arremessar líquido. Então, tudo isso a gente tenta prevenir. Perfeito, perfeito. Eu tô satisfeito. Muito obrigado, presidente. Estou satisfeito. Obrigado. Doutor Álvaro, perguntas? Tem uma. Uma palavra. Boa noite, senhor Dilson. Boa noite. Foi realizado boletim de ocorrência? Não. Sem mais perguntas, senhores. Doutor, perguntas? Sem questionamentos. Perguntas, Procuradoria. Doutor Luiz, perguntas? Sem perguntas. Sem perguntas? Ok, senhor Dilson, agradeço pela contribuição, eu também não tenho perguntas. Querendo, o senhor pode ficar até o final para assistir a sessão e o julgamento desse processo. Acredito que não tenha mais provas? Não. Não, né? Perfeito. Então, passo a palavra à doutora Luísa. Perfeito. Obrigada, excelência. Bom, eu ratifico os termos da denúncia, então, ali no 191, inciso 3, por conta do ferimento do artigo 38 do parágrafo 12º do RGC, que diz que é proibido sinalizadores ou objetos que produzem faísca, fogo e ou fumaça. Então, nós vemos ali vários sinalizadores, não é apenas um, não é apenas dois, são vários em diversos momentos. E é bom reiterar como é difícil, como é fácil, na verdade, pegar fogo ou, enfim, machucar alguém, uma criança, alguma família ali, é muito gravoso essa situação. E eu entendo que houve ali uma revista, mas nós vemos que essa revista não foi frutífera. Nós vemos que, infelizmente, falhou. Então, infelizmente, é uma conduta muito gravosa. E o segundo ali, né, os outros fatos, são que 3 vezes houve arremesso de líquido. Novamente, não foi uma, não foi duas, foram 3 vezes. Realmente também afeta muito ali a partida, tem que ter uma paralisação. Os 3 momentos tiveram 2 minutos em cada momento de paralisação da partida, então dá ali 6 minutos. E, infelizmente, também é muito triste essa conduta. Então, o artigo ali 213, parágrafo, inciso 3º, e essa a manifestação da Procuradoria. Obrigado, doutor Luísa. Doutor Rafael, uma palavra. Vamos lá. Talvez o caso mais complexo da noite. E, até por isso, desde já, presidente, em razão das condutas apontadas à denunciada, talvez eu receba pouquíssima coisa do regimental, mas não. Em relação aos sinalizadores, a Procuradoria tem absoluta razão. É muito perigoso que se tenha sinalizadores dentro de ginásios, quadras poliesportivas. Isso pode gerar danos de proporções imensas. E é por isso que a IPD, em todos os jogos, cumpre com todos os protocolos de revista, cumpre com todos os protocolos de prevenção ao incêndio e inclui, inclusive, pedindo para que aqueles que, de forma sorrateira, acabam entrando com sinalizadores, para que apaguem, retirar isso, assim, na medida do possível, para que sejam evitados acidentes. Tanto é que, no caso em tela, não houve qualquer acidente. Era um jogo de quartas de final, se não me engano. A EPD se classificou naquela oportunidade para a semifinal, depois veio classificar para a final e vai jogar o primeiro jogo da final nesse final de semana. Então, evidentemente, a torcida estava assim, eufórica, estava feliz e acabou se cedendo no que tange o uso de sinalizadores. Então, nesse caso, em relação aos sinalizadores, a defesa não pede nem a absolução da IPD, porque houve, né? É incontroverso, houve o acesso de pessoas com sinalizadores ao interior do ginásio, mas, no momento da dosimetria da pena, pede-se que observe-se, né? Depoimento de segurança, todos os protocolos foram cumpridos, a declaração da equipe de segurança com o nome das pessoas identificadas com sinalizadores em mãos, a nota que a IPD emitiu
aos torcedores, visando prevenir aí a entrada de sinalizadores nos próximos jogos, a orientação que a IPD tem feito com a sua torcida, para que isso não aconteça mais. Então, como a Procuradoria, em relação aos sinalizadores, pediu apenas o apelamento do artigo 193, não se fala aqui em aplicação do artigo 213 em relação aos sinalizadores, motivo pelo qual isso não pode ser não pode fazer parte nem da fundamentação de uma eventual aplicação 213 nos fatos que virão posteriormente a ele, haja visto que ele está devidamente relatado e devidamente tipificado. Então, pede que sejam consideradas essas atenuantes, assim podemos chamar, quando da dosinha aqui a aplicação da multa pelo 1913 em relação aos sinalizadores. Já em relação ao 213, veja só, antes de qualquer coisa, eu sei que o doutor Álvaro é um auditor extremamente técnico, ele sempre profere hipóteses que nos ensinam sobre direito esportivo, e até por isso eu gostaria de fazer uma reflexão, porque eu já conheço o entendimento do doutor Álvaro em relação ao parágrafo 3º do artigo 213. O julgador, no momento da subjunção do fato à norma, ele não pode se ater única e exclusivamente à redação da norma. Se assim fosse, todos nós aqui seríamos substituídos por inteligências artificiais, certo? Bastaria de um lado uma inteligência artificial com o CBJD, do outro uma inteligência artificial que trouxesse os fatos relatados na súmula aplicando no CBJD, e não precisaria de um julgamento. Por que existe o julgamento? Porque existe a sessão de julgamento. Para que se entenda o contexto do local, da situação em que os fatos aconteceram, e com base nesse contexto, se aplique a legislação naquele caso. Mas na hora da aplicação da legislação, é necessário interpretar. Principalmente quando a redação do artigo nos traz dúvida. Principalmente quando a redação do artigo é ruim. E é o caso do parágrafo 3º do artigo 213. Mas eu já chego lá no parágrafo 3º. Antes de chegar nele, eu gostaria de pedir Bênia, mesmo sabendo que vocês já conhecem de fora, salteado, para fazer a leitura do que diz o artigo 213. O artigo 213 do Preclaro diz o seguinte: deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir. O que se exige da IPD denunciada nesses casos? Atos de prevenção e atos de repressão. De um lado, previna, evite que aconteça desordem, invasão ou lançamento de objeto. E de outro, se acontecer, reprima. É isso que o artigo nos diz. E quanto à interpretação desse artigo, é preciso analisar o caso concreto no que tange os atos de prevenção e de repressão. Eu até perguntei para o presidente justamente por isso. Como é que se previne o lançamento de líquido na quadra? Instalando vidro no lugar onde há rede? Talvez. Qual seria o custo disso? Qual seria o impacto? Será que seria bom para o espectador? Será que ajudaria no andamento do esporte? Será que traria menos casos como esse? Veja, exigir que se coloque vidro no lugar da rede é algo que foge aos limites de razoabilidade. O que a IPD pode fazer, então, para prevenir o lançamento de água? Não vender água? Veja, estaria causando um prejuízo até mesmo à saúde de quem está indo àquele evento esportivo. Líquido é o quê? É água, é suco, pode ser cerveja, pode ser refrigerante. Como é que se previne? Contratando o número necessário de segurança? Foram contratados. Oficiando a polícia militar? Foi oficiado, estava presente. Orientando seus torcedores? Foram orientados e são orientados. Identificando o responsável? Aí a gente já passou para a repressão. Está falando ainda de prevenção. Então, todas as medidas possíveis para a prevenção do lançamento de água foram tomadas. Não há aqui o apontamento de incentivo ao lançamento de água, de falta de orientação, de ausência de segurança. A segurança não é muito presente. Mesmo que eu tenha um número elevado de segurança,
o número de torcedores e telespectadores é muito maior. E pode, sim, o torcedor, no momento de euforia, era um jogo classificatório, sem que isso esteja no controle da EPD mandante, lançar água para cima, lançar água para o lado, lançar água em amigo, e essa água parar de essa forma. Agora, exigir que a EPD faça algo além daquilo que foi feito a título de prevenção, fugiria aos limites de razoabilidade. Então, não há o que se falar em deixar de tomar providências capazes de prevenir. Ponto. Isso é incontroverso. Já em relação à repressão, o que poderia a EPD mandante fazer para reprimir os autores do lançamento deste livro? Exatamente o que foi feito. O árbitro paralisou o jogo, seguranças foram até a região, pediram a primeira vez para que aquilo não acontecesse. Ficaram ali, provando mais uma vez que a prevenção é muito difícil. Houve um segundo lançamento. A súmula nos traz esse relato, não se nega esses lançamentos. O presidente nos contou que isso aconteceu. A testemunha nos contou que isso aconteceu. O fato é incontroverso. Houve o lançamento de líquido na quadra por 3 vezes. Mas, partindo do pressuposto de que não existe prevenção ao lançamento de água, caberia a EPD repreenderia a 5 vezes. Tanto é que, na terceira oportunidade, o próprio relatório do árbitro traz a informação de que a equipe de segurança, junto com a PM no local, fez a retirada de todos, independente de quem tenha lançado. Foi lá para resolver o problema. Todo mundo vai sair daqui, já que vocês não respeitam as orientações de segurança, já que retiramos uma vez, retiramos a segunda vez, aconteceu uma terceira vez, vai sair todo mundo. E assim aconteceu. Saiu todo mundo que estava na região onde a água foi lançada. A PM retirou todo mundo do estado. O problema foi resolvido. A situação cessou. Eventual irregularidade foi cessada. A repressão para a resolução do problema foi feita. E aí vem o parágrafo 3º do artigo 213. E acredito também ser incontroverso o fato de que ele é mal redigido. Nós não estamos aqui para ensinar o legislador, mas nós estamos aqui para aplicar a legislação. E na aplicação da legislação é necessária a interpretação. É necessário que se crie a jurisprudência da mais correta aplicação do parágrafo 3º do artigo 213 do também. E qual seria a sua correta aplicação? Apenas aplicar uma excludente de licitude quando houver concomitantemente identificação, detenção e lavratura de boletim de ocorrência? Veja só, seria uma interpretação muito rigorosa daquilo que diz o artigo, o parágrafo 3º, sendo que o próprio parágrafo 3º, com toda a sua precariedade, traz lá a sua parte final, que também é admissível outros meios de prova suficientes para demonstrar a existência de responsabilidade. Quais foram os meios de prova utilizados no caso concreto? Depoimento testemunhal. Porque eu não acredito na testemunha. Ora, vamos lá, porque trazer testemunho para ser ouvida em sessão. Testemunha foi ouvida, não foi contraditada, e depois houve o juramento. Uma vez que depois do juramento, seu depoimento faz prova dos autos. E o depoimento da testemunha é condizente com o que diz a súmula. Então, a testemunha não vem aqui afastar a presunção de veracidade da súmula. Ela vem aqui, confirma o que está dito na súmula e relata quais são as medidas adotadas pela EPD denunciada para reprimir o ato de desordem. Então, o que a defesa pede é que seja absolvida a EPD denunciada, sim, porque entendemos que não há, que todos os atos passíveis de prevenção foram adotados. E que a repressão foi feita.
Tanto é que o programa foi sancionado na hora. Os responsáveis foram retirados do ginásio. A PM auxiliou a retirada dos responsáveis do ginásio e cessou o problema. Então, a defesa pede sim a absolvição da EPD denunciada. Não obstante, não sendo esse o entendimento do silêncio, que se respeita, coloca, requer que seja aplicada as penas de multa. Haja vista que, como já dito, é impossível prevenir o lançamento de armas. Era o que tinha a sustentar a defesa. Eu agradeço o tempo que me foi concedido, peço desculpa a eventual excesso em relação a entendimentos diversos, mas eu deixo desde já claro que, como eu sempre falo, divergências estão sempre no campo das ideias, no campo do pessoal, e estamos aqui para debater e a crescer cada vez mais com o entendimento do CBJD e a sua correta aplicação nessa justiça esportiva. Muito obrigado, presidente. Obrigado, doutor. Eu que agradeço pela explanação. Senhor presidente, antes de passar a palavra para o doutor Alvo, pedindo mil desculpas, vou precisar me ausentar da sessão, e como eu mostrei, minha esposa acabou de ser acertada por filha, e eu vou dar um apoio para eles. Família em primeiro lugar. Eu não quis atrapalhar a discussão do doutor Rafael, mas eu realmente precisava me ausentar. Se for necessário, conte conosco aí. Obrigado. Exatamente, doutor Carlos. O que precisar, conte conosco. Família, primeiro ministério que Deus nos dá. Vá cuidar da família. Tá, tudo bem. Só mais um pouquinho prejuízo. Como ele é pequeno, então na rua... Nossa. Tá bom? Com licença. Obrigado. Doutor Alvo, apto de prosseguir seu voto? Como sempre, senhor presidente. Com a palavra. E quando não está sempre, a gente pede vista. Quando o doutor Rafael dá nó na gente, a gente pede... O doutor Rafael sempre fazendo os esforços hercúleos dele, mas sempre muito, eu falo, muito pontual, né? Doutor Rafael, eu estou virando um fã dele, falo. Mas eu pedi no vênia, doutor Rafael, mas não tem como acolher a tese da defesa e vou justificar. O artigo 213, ele foi criado com um objetivo também pedagógico, e não só de caráter punitivo. Assiste razão, sim, o doutor, quando fala que o 213, principalmente o parágrafo 3º, foi mal escrito, mal elaborado, né? Eu sou crítico do nosso código, quanto mais, inclusive, eu falo que esse código poderia ser redigido novo no lugar dele. Mas ele está aí, está para ser aplicado. Nós não temos, às vezes, como nos furtar disso. E com todas as provas que foram produzidas, eu entendo que o que restou incontroverso foi a falta de repreensão, sim, da EPD. E justifico o meu voto, porque não foi uma escalada de fatos graves, né? Você começa com um sinalizador no início da partida. Então tinha que ter batido revista em todo mundo lá, porque sobrou o sinalizador para o final. Segundo ponto, invasão. Quer dizer, não houve prevenção nem repreensão para invasão. Invasão não pode correr. Invasão para o sinalizador poderia ter acontecido uma coisa mais grave. É injustificável. Nada que foi trazido aqui na tribuna, ou nas provas que foram produzidas, foi impeditivo, extintivo ou modificativo da Procuradoria, da denúncia da Procuradoria. Infelizmente, não tem como acolher qualquer tese nesse sentido, com todas as vezes que eu tenho, Vossa Excelência. Repressão. O líquido, os 3 líquidos foram na meta. Vamos supor que tivesse ocorrido um líquido ali, já houve a repressão, foi retirado, depois foi isolada a área. Não, foi 1, foi 2, foi 3. Isso está provado nos autos. Isso está provado através da Procuradoria. Devo enaltecer, sim,
o reconhecimento por parte da defesa, por parte da própria EPD, que trouxe um documento proibindo os torcedores de entrar, sim, é de enaltecer a atitude, sim, e é esse tipo de atitude que nós estamos procurando. Mas isso não exime o fato infrator, o fato infringido pelo artigo, pelo CBJD. Porque realmente, eu fiz a pergunta, inclusive, para o professor Aldilson, falei, foi feito o boletim de ocorrência? Não, isso eximia. E há, sim, tipo penal para isso. A perturbação, o sossego ali, a ordem, se eles vão ser punidos na área criminal, são outros 500. Mas a lei determina, o CBJD determina que seja feito contemporâneo. E exime. Ele diz ali, sendo também cabíveis outros meios de prova. Sim, mas eu não entendo que a identificação com a proibição, eu acho que isso é o mínimo que se espera de qualquer IPD séria. Me parece que a FI é uma IPD séria. E na desometria de pênalti, com relação aos sinalizadores, tá? Eu estou acolhendo a denúncia de todos os fatos. E, ao meu ver, aqui a Procuradoria ainda deixou de fora a invasão, né? Ela só colocou os sinalizadores. Ela não colocou a invasão de quadro. Eu acho que a IPD está sendo beneficiada desse julgamento, inclusive. Esses são os meus olhos, tá? Deixa eu pegar aqui, que eu deixei anotado. Então, vamos lá. Então, vamos para a dosimetria agora. Eu já justifiquei o acolhimento da denúncia. Então, com relação ao sinalizador, eu estou acolhendo pelo 191, inciso 3º, né? E estou aplicando a pena de R$1.000. Anotou, doutor Maurício? 9.3, né? E com relação ao fato 2, denunciado por 3, foram 3, né? Deixa eu ver. 3. 213, 1, 2 e 3. 213 3 vezes, né? Pelo 213 aqui. Porque eu entendo que não houve repressão, eu estou aplicando 350 por infração. Então, Por se tratar de série prata. Tá? Não aplico 182, porque já é residente também nesse mesmo artigo também. E eu entendo que os fatos, até da água, vamos dizer, do líquido, dependendo do líquido, não foi de tão extrema gravidade, mas o sinalizador eu entendo como gravidade. Eu acho que isso, até cito aqui, no meu voto, no processo do Superior Tribunal de Justiça Desportivo, julgado em maio desse ano, na sessão de 5 de maio, foi Goiás versus... Foi no jogo entre Goiás e Palmeiras, que foi de sinalizador em invasão, e não foi usado o 91. O STJD usou o 213, de ofício. Não aplicou o 91, que estava da denúncia, e aplicou o 213. R$5.000 por Goiás, pela invasão dos sinalizadores em campo. Então, eu até cito isso aqui no meu voto aqui, eu encaminhei o link para Vossa Excelência aqui, para Vossa Excelências lerem esse julgamento aqui. Então, é assim que eu voto, senhor presidente. Okay. Com todas as vezes, com todo o respeito ao doutor Rafael, que fez uma brilhante defesa no tribunal. Então, pela primeira infração, R$1.000, pela segunda, 350, terceira e quarta, 350 para cada um. Doutor Arthur, como voto vocês? Bom, senhor presidente, nestes autos eu tenho a honra de acompanhar o voto do eminente relator, acredito que está bem posto com relação às dosimetrias, enfim, e com relação aos artigos 213, ali, que foram, né, tipificados com relação aos arremessos de líquido, de fato não houve a repressão na súmula. Na leitura pode-se verificar aqui que foi o representante da partida, senhor Ademir Santana, que solicitou ao policiamento que tirasse os torcedores que se encontravam atrás do gol da equipe do Medianeira Futsal, que não mais permitissem que retornassem à área do ginásio. Então,
De fato, não houve aqui nenhuma repressão por parte da EPD, ainda por 3 vezes, o que, na minha análise, justifica o arbitramento da multa de R$350. Então, eu coaduno com o voto do relator. Ok. Eu também tenho a honra de ocupar o voto do relator. A gente sabe os danos que podem causar o sinalizador. E até me chamou a atenção a imagem ali, doutor, não sei se observou, mas, no final, uma pessoa sendo sinalizadora e do lado dele tinha uma criancinha, se eu não me engano, de camiseta vermelha. E, indo um pouco mais além ali, doutor Rafael, esse sinalizador, em dado momento, a criança aperta, ele pinga alguma fagulha no chão, ela fica acesa por um tempo e apaga. Se os doutores observarem no vídeo, dá para ver bem isso. Fico pensando se caísse nessa criança, fosse no olho dela. Como é que seria esse jogo? Né? Então, assim, não tem como não aplicar essa punição. Né? O doutor Alvo foi muito feliz ali, com a devida vênia à defesa do doutor Rafael, mas o penamento em R$1.000 ele ficou muito bem posto. Em relação às a segunda, terceira e quarta infração, né, como bem mencionou o doutor Arthur, precisou 3 vezes para que o senhor Adilson, né, Ademir, aliás, para que o senhor Ademir solicitasse o policiamento para retirar os indivíduos que estavam, de certa forma, prejudicando o andamento do jogo ali com o arremesso dela. Então, tenho que corroborar aqui com os apontamentos que foram feitos pelo doutor Álvaro e combinado aqui com o doutor Arthur, né, que não houve a repressão que poderia ter sido feita já na primeira situação. Talvez na primeira a gente poderia até relevar, né, o que não é o caso. Então, eu tenho a honra de ocupar o voto do relator na íntegra, resultado que proclamo dos autos 341/2024, fica a equipe denunciada por unanimidade, apenado pelo 913 em R$1.000, e pelas infrações 2, 3 e 4, R$350 para cada infração. Doutor Maurício? Pois não? Posso Claro. falar? Lembrando, tem que falar sobre o prazo para o recolhimento, mas lembrando mais uma coisa. Eu quero novamente aqui dizer ao senhor Adilson que está presente, que a atitude da EPD com relação a nominar as pessoas e afastar é de aplaudir. E a gente quer que EPDs sejam sérias nesse sentido, porque isso mostra seriedade e não passar pano quente, né? Então, o fato é punível, mas realmente a atitude foi louvável mesmo. Eu fiquei muito contente de ter visto o documento que foi anexado pela defesa. Perfeito. Fazendo menção aqui em relação à multa, recolhimento do prazo de 5 dias, pode prever até 7 dias, mas a nossa comissão aqui designa o prazo em 5 dias. Eu vou só pedir uma forma. Então, doutor Álvaro, pela diligência do doutor Pai, já deve estar pronto essa coisa. Pelo que eu conheço. Ótimo. Né? Doutores, então, o resultado final é esse. Doutores, com a ausência do doutor Carlos, por motivos pessoais, fiz a redistribuição dos autos 339, né? Ao doutor Arthur. Doutor Rafael, prova contínua de 100%? Tem 50% recebido e eu tiro do representante. Perfeito. Vamos lá, autos 339. Vamos deixar na mesma anotação. São 2 iniciados, né? Isso. Perfeito. Autos 339, Campeonato Paranaense Série Ouro Masculino, Barreco Futsal e Assis Mil, São Miguel Futsal. Jogo ocorrido em 16 de outubro de 2024. Primeiro denunciado, Barreco Futsal, e segundo denunciado, Ivan Gomes da Silva. E procurador denunciante foi a doutora Tiffany, e o relator redesignado, agora o doutor Arthur, do qual tem a honra de passar a palavra para fazer a leitura do relator. Agradeço, senhor presidente. Então, trata-se de denúncia inicialmente em face da EPD, do Barreco Futsal, pois conforme narrou a súmula e o árbitro, relato que a partida iniciou com 28 minutos de atraso devido à falta de policiamento,
Então, considerando que o artigo 77 do Regulamento Geral de Competições disciplina a tolerância de 15 minutos para o início do jogo, requer, então, a responsabilização da EPD pelo excedente de 13 minutos pelo atraso, tendo infringido o artigo 206 do CBJD. E também vem denunciado o senhor Ivan Gomes da Silva, técnico da equipe do A6000 Futsal, pois, conforme consta o relatório, foi expulso pelo árbitro auxiliar aos 40 minutos, no final do segundo período, início da prorrogação, o senhor Ivan Gomes da Silva, técnico da equipe do A6000 São Miguel Futsal, por se dirigir até o árbitro auxiliar com o dedo em riste, questionando a expulsão do atleta da sua equipe, e em determinado momento mesmo disse ao árbitro auxiliar: vamos lá fora, eu e você, que você vai ver. Então, vem denunciado pelo artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º do CBJD. Com relação aos antecedentes, senhor presidente, a equipe do Marreco possui antecedente com relação ao 213, inciso 2 e 3, e o senhor Ivan Gomes da Silva não possui antecedentes. É o relatório. Vamos lá. As imagens, então, primeiro. Doutor Alves, você dá? Né? Esse é o relatório final, ficou engraçado. Muito calor. É uma abafada aí agora. É só atenção. Esse é o ofício com os jogos do Marreco, que é enviado à PM, mas não tem ali o protocolo de recebimento da PM, vai ser explicado no contexto. É só o documento, daí tem 2 prints que enviam o documento ao sargento responsável pela designação dos policiais. Então, ali na 6ª de outubro, né, foi enviado ali a planilha, no domingo, dia 13. Sequência, daí na dia 3 de outubro, o envio desse ofício que nós vimos, né, que é os Jogos de Outubro. Ele enviou aquele ofício ali, eu juntei ele inteiro, mas a gente envio dele do ofício ao sargento com a resposta do sargento. É isso, daí a gente explora o resto. Depoimento da parte. Só isso, então. Encerramos. E vamos ao depoimento do representante, né? Isso, é Adilson? Adilson? Tudo bem? Boa noite. Marcelo. Marcelo, né? Tudo bem, Marcelo? Marcelo. Boa noite, doutores, tudo bem? Tudo tranquilo? Tranquilo. Qual a sua ligação com o clube? Sou o supervisor do clube, doutor. Supervisor do clube, então o senhor será ouvido aqui na condição de informante? Sim. Com espaço de palavra do doutor Rafael. Perfeito, obrigado. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Marcelo, boa noite. Até perguntei mais cedo, cadê o ofício do protocolo da PM? Aí você me respondeu. Você pode relatar como funciona aí a comunicação entre o Marreco e o responsável pela PM? Claro, doutor, sem problema nenhum. A nossa comunicação aqui é via WhatsApp. Eu faço o ofício, né? Eu encaminho via WhatsApp para o sargento responsável, que é o sargento Rota, né? E ele só me confirma o ofício. Aí, todo dia de jogo, eu tenho um outro grupo de WhatsApp, que é com todos os envolvidos na partida, né? Segurança, policiamento, ambulância, e eu faço a confirmação tudo via esse grupo ali, que atende toda a demanda do jogo, né? E daí, nesse dia aí, o que aconteceu? Que a PM atrasou?
Realmente, de fato, aconteceu o atraso do policiamento ali, tá? Caso, parênteses, eu posso até deixar um parênteses aqui, eu já estou no clube há 16 anos, assinei lá na fundação. Que eu me recorde, é a primeira vez que atrasa o policiamento num jogo nosso. Essa era a minha próxima pergunta. Sim, desculpa, perdão. Isso já tinha acontecido outras vezes, mesmo vocês adotando esse meio mais informal de comunicação. Sim. Não, eu uso mais formal. O pessoal que todo mundo se conhece, né? O sargento é nosso amigo pessoal aqui do clube, tudo tá direto ali, né? O pessoal tudo ali. O jogo em que houve o atraso faz parte do relatório de jogos do ofício que você enviou para ele lá? Sim, faz. Perfeito. Muito obrigado, então, Marcelo. Sem mais perguntas, presidente. Nada. Obrigado, doutor Álvaro. Perguntas? Tem perguntas, doutor? Sem perguntas. Também não tem perguntas? Marcelo. Doutora Luiz. Perdão, doutora Luiz. Sem perguntas. Sem perguntas. Agora sim. Senhor Marcelo, agradeço a participação. Fique à vontade para assistir o julgamento até o final, né? E está dispensado. Obrigado, doutores. Boa noite, bom trabalho para vocês. Obrigado, igualmente. Obrigado. Agora sim, passo a palavra à doutora Luísa. Tem mais provas, né? Não tem mais, né? Doutora, por favor. Então, eu vou ratificar a denúncia novamente, no artigo 206, pela falta de policiamento. É bom saber que a EDP não tem esse viés de atraso do policiamento, mas infelizmente aconteceu pela primeira vez, de 28 minutos. Então, é um tempo que realmente passa bastante, né, dos 15 minutos. E o segundo fato ali seria 258, parágrafo 2, inciso 2, que é o desrespeito ao árbitro, né? Então, houve ali onde falou, vamos lá fora que eu e você, que nós vamos... desculpa. Vamos lá fora, eu e você, que você vai ver. E também falo que não será oferecida denúncia, né, em face do Giancarlo e do Lucas Cruz de Souza, ambos por dupla advertência. Obrigada. Doutor, eu que agradeço, doutora. Doutora, Vamos lá. Mais uma vez, fazendo a substituição do fato da norma, aplicando a redação do artigo de acordo com o entendimento desta comissão. Então, o artigo ele traz duas possibilidades de infração, né? Que é dar causa ao atraso do início da realização partida, prova ou equivalente, ou deixar de apresentar a equipe em campo até a hora marcada para o início ou reinício da partida. Então, essa segunda parte já está automaticamente excluída, porque não há qualquer relato de que a equipe não tenha se apresentado até a hora marcada para o início da partida. Por outro lado, a EPD vem denunciada por ter dado causa ao atraso no início da partida. Entretanto, a súmula diz que a partida só não iniciou porque não havia efetivo da Polícia Militar no local. Qual era a responsabilidade da EPD em relação a esse fato? Comunicar a Polícia Militar com antecedência da ocorrência daquele jogo para que a Polícia Militar pudesse, dentro da sua própria organização, encaminhar um efetivo necessário para acompanhar aquela partida. Então, caberia a EPD fazer prova aqui de que não é ela a responsável pelo atraso na chegada da PM até o local destinado de realização da partida. E, assim, os costumes também são ponto de direito. E fazendo aqui uma aplicação analógica, Marreco é situado uma cidade pequena, como muito bem dito pelo Marcelo, que está lá há 17 anos, todo mundo se conhece. Então, qual é o modo de comunicação da EPD com o responsável, comandante lá da sargento, responsável pela organização dos efetivos da Polícia Militar? É pelo WhatsApp. O sargento é amigo dos diretores do Marreco, por sua vez conhece os torcedores, e a comunicação acaba ali sendo que automaticamente mais informal. Então, aquilo que não foi possível trazer de prova, assim foi feito. Trouxemos ali o print da conversa entre o responsável pela organização dos partidos do EPD com o sargento responsável pela PM, onde ele envia o ofício, onde ele avisa da realização do jogo, e ocorreu que, por algum motivo, a PM atrasou naquela partida. E isso acabou sendo a causa do atraso do início. Então, não há que se falar em culpa
da EPD no atraso do início. Então, por esse motivo, até de forma bem breve, por se tratar de um caso relativamente mais simples, e por fazer a defesa apenas do Marreco, não em relação ao outro denunciado, a defesa pede a absolvição do Marreco, haja vista a ausência de culpa no atraso do início da partida, e não sendo esse o entendimento da excelência, que no momento da dosimetria da pena seja aí levado em consideração todo o esforço do EPD para que a PM estivesse lá no horário marcado. Muito obrigado, devolvo a palavra. Obrigado. Doutor Arthur, apto por sua Sim, senhor presidente, com certeza. Bom, havendo, de fato, o atraso da Polícia Militar para o início da partida, independente se houve o dolo ou a culpa da equipe denunciada, entendo que é dever da equipe mandante providencial o devido policiamento para o início da partida, o que, infelizmente, não aconteceu. Sabemos que a equipe do Marreco é uma das grandes equipes aqui do nosso futsal nacionalmente, então a gente fica triste, a gente sabe que, até olhando aqui as folhas de antecedentes, é uma equipe que realmente não tem muitas anotações na sua folha, mas infelizmente acontece. Eu entendo aqui pelo apenamento da EPD com relação aos 13 minutos superiores ao limite de tolerância, e muito em virtude do comparecimento do representante da EPD, enfim, do seu histórico aí limpo, assim, digamos aqui na Justiça Desportiva, eu vou colocar no patamar mínimo de R$100 por minuto, resultando então numa pena de R$1.300 pelo artigo 206. Com relação ao senhor Ivan Gomes da Silva, eu acho que aqui a doutora Tiffany, que fez a denúncia, foi até bonzinha aqui com o técnico, que, na minha opinião, aqui a ameaça está clara, aqui quando ele fala, vamos lá fora, eu e você, que você vai ver, mas o entendimento foi pela denúncia com relação ao desrespeito pela arbitragem, vou entender como a denunciante, e muito em virtude muito embora o senhor Ivan não possui antecedentes, considero de elevada gravidade ali a conduta, e coloco, então, uma pena de uma partida de suspensão para o senhor Ivan. Muito em virtude dele não possuir antecedentes, enfim, daí, então, não colocaria a pena de advertência direto com a pena de partida. R$1.300 uma partida. Isso aí. Doutor Álvaro, como vota Vossa Excelência? Acompanho. Eu também, da mesma forma, tenho a honra de acompanhar o voto do relator, pelos motivos ali expostos. Então, fica a equipe denunciada pelo atraso da partida em R$1.300, condenada em R$1.300 por unanimidade, e o segundo denunciado ali, considerando não ter antecedentes, em uma partida de suspensão por unanimidade da mesma forma. Isso está proclama, doutor Rafael. Eu vou pedir também. Vamos lá, autos 340. Doutor Rafael, prova de poder. Esse aqui é na é complicado. Doutor Maurício. Pois não. 340 também, doutor Rafael. O relator, doutor Arthur. Isso. O doutor Arthur realmente foi muito observador no 243C. Na verdade, deveria ter sido esse artigo no anterior, nem o 258. Autos 340, Campeonato Paranaense, Série Prata Masculino, Pucarana Futsal, Manaus Futsal. O jogo ocorrido em 19 de outubro de 2024. Temos dois denunciados, Euder Alan Ribeiro e a Pucarana Futsal. O relator designado, doutor Arthur, o procurador denunciante, doutora Tiffany. Doutor Arthur, vamos falar. Então, trata-se do auto 340,
vem denunciado, primeiramente, o seu Euder Alain Ribeiro. Aqui, senhor presidente, ele vem como atendente da equipe do Manuel Ribas, mas foi denunciado de forma equivocada aqui. Ele é o atendente da equipe do Apucarana. Inclusive, houve uma manifestação aqui por parte dos advogados da equipe do Manuel Ribas e, de fato, constata-se na súmula que o senhor Euder Alain Ribeiro é, de fato, o atendente da equipe do Apucarana. Então, o senhor Euder Alain Ribeiro, por desferir um tapa em um atleta da equipe adversária, narra o árbitro. Aos 32 minutos, o árbitro auxiliar expulsou de forma direta o atendente da equipe do Apucarana Futsal, o senhor Euder Alain Ribeiro, após desferir um tapa na nuca do atleta adversário, número 7, quando a partida se encontrava paralisada em lateral a favor da equipe mandante. Então, vem denunciado como incurso no artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD. E também vem denunciada a equipe do Apucarana Futsal pelo arremesso de objetos na quadra da torcida, do arremesso de objetos em quadra pela torcida. Conforme o relatório do árbitro, aos 34 minutos, após a marcação de uma falta no meio da quadra, em favor da equipe do Manuel Ribas, foi arremessada uma garrafa plástica com tampa e fechada, supostamente com suco devido à coloração do líquido. O objeto veio na direção da arquibancada onde se encontravam torcedores da equipe do Apucarana Futsal, não sendo possível a identificação destes. A partida estava paralisada devido à infração, por esse motivo não houve atraso para reinício. Vem denunciado, então, como incurso no artigo 213, inciso 3 do CBJD. A juntada de todos os documentos de praxe que acompanham os autos. Com relação aos antecedentes, o senhor Euder Alain possui anotações, mas não constam como antecedentes. E a equipe do Apucarana Futsal possui antecedentes com relação ao artigo 213, no qual vem denunciado também, são no dia 1/10/2024, também da primeira comissão. Para assim iniciar o relatório, presidente. Tem antecedentes, então. Tem antecedentes. Vamos ver aqui. A própria EPD passou essa história. Não sei se eles sabiam dessa intimação. A denúncia estava pensando que era Manuel Ribas. Sim, mas a EPD foi intimada. Tudo bem, sim. Ele pode querer intimado pela segunda judicial. E já recebemos a denúncia. Talvez era Sem manifestações. Perfeito. Bom, sem provas a serem produzidas, passo a palavra para a doutora Luísa. Eu ratifico os termos da denúncia, ali do senhor Euder Alain Ribeiro, da equipe do Apucarana, no artigo 254A, parágrafo 1º, por conta do tapa no jogador adversário. E também continua a EDP da Apucarana Futsal, no parágrafo 213.3, pelo arremesso da garrafa plástica, que deixou a partida paralisada. Então, realmente, a EDP deixou de tomar as providências capazes de reprimir o lançamento. Obrigada. Obrigado, doutora. Doutor Rafael. Com a palavra. Eu queria entender como falar para o lançamento. Euder. Porque Ele tá com Porque Euder. Ele é atendente do Apucarana. Não, mas. Pelo menos na súmula, sim, está. Né? E eu conferi, o jogador realmente é adversário do Manuel Ribas, para não ter nenhum equívoco. Que foi despedido tapa. Bom, nesse caso, diferente dos casos anteriores, a LPD tenha nos enviado para fazer a defesa, não
nos mandou qualquer tipo de subsídio, né, para a fundamentação de eventual defesa. Então, o que se pede aqui, uma vez que a presunção de veracidade da súmula está devidamente preservada, é que, em relação ao lançamento de líquido, né, seja considerada aí a gravidade do lançamento do líquido na quadra para fins de dosimetria da pena e eventual aplicação do artigo 213, porque trata-se ali do arremesso, na verdade, de uma garrafa plástica com tampa fechada, que supostamente suco, mas não atingiu ninguém, foi lançado, ele pode ter caído. Então, entendo que caso de fato de baixa gravidade, pedindo ali a aplicação da pena no seu patamar mínimo em relação à EPD denunciada. E em relação ao denunciado, ele vem denunciado pelo artigo 254, porque eu fui pego de surpresa que foi que a própria EPD nos mandou isso. É o 254A, então também pede considerado os antecedentes para eventual cálculo de apenamento. Obrigado, devo falar. Obrigado, doutor Arthur. Bom, sim, com certeza. Bom, primeiro, com relação ao primeiro denunciado, o senhor Euder, atendente, né, da equipe do Apucarana, enfim, consta na súmula, feriu um tapa no atleta adversário, não havendo prova, né, que retira a presunção de veracidade da súmula, como vou atender como plenamente tipificado no artigo 254A, e vou votar na suspensão no mínimo do artigo, 4 partidas. E com relação ao Apucarana Futsal, muito embora o fato já tenha antecedentes com relação ao artigo 213, eu vou seguir a análise no que foi voto no processo anterior, com relação dos arremessos do líquidos, até mesmo porque não houve aqui um prejuízo para o andamento da partida, o próprio árbitro descreve na súmula que o líquido, que a garrafa, né, arremessada estava fechada, que não teve que a partida ser paralisada, não houve atraso para o início. Então, eu vou votar na pena de R$350, senhor presidente, pelo 203. Doutor Álvaro, como vota, Vossa Excelência? Acompanho. Eu estava vendo a dosimetria das 4 partidas de 54, mas é série prata. Eu estava vendo tudo. O senhor se aplicava 182 ou não, mas é série. Não, aplica, né? Aplica e cabia, a não ser que fosse base, alguma coisa, mas cabia ele vir aqui e demonstrar que Entendi. era isso que eu queria ver. Perfeito. Eu também tenho a honra de acompanhar o relator por os motivos já expostos, sem mais delongas, então, autos 340. Fica o primeiro denunciado por unanimidade, apenado em 4 partidas de suspensão, e a segunda denunciada, por problema fiscal, pelo arremesso em R$350. Esse resultado proclama o recolhimento da multa em 5 dias. Doutor Rafael, esse seria o último processo da noite? Último da noite. Hoje foi extenso, doutor, né? Literalmente colocaram uma... Com devido respeito, não sai nos última eu vou fazer o quê, né? Explicado. Sai nos literalmente. Mas, gente, muito obrigado. Desejo a todos vocês uma boa noite. Até mais, doutor. Uma boa continuidade. Até uma próxima oportunidade. Um abraço, doutor. Sempre uma satisfação ter o doutor conosco. E a doutora Luiz também, um abraço. Até logo, doutor Rafael. Tchau. Doutores, o próximo da pauta visa a redistribuição, tá? E nesse caso, para mim mesmo. Então, nessa situação, doutor Álvaro, tenho a honra de passar a presidência da comissão, neste momento, para que eu possa relatar os autos 342 de 2024. Ok, agradeço, senhor presidente, pelo privilégio de lhe substituir. Espero fazer um trabalho tão digno quanto de Vossa Excelência. Vamos lá. Deixa eu só abrir os autos aqui, que ele estava fechado.
342. Anuncio agora o autos 342, Campeonato Paranaense Masculino Sub-20, Esporte Futuro Toledo versus Santa Maria Futsal ABB Jandaia do Sul, realizado em 15 de outubro de 2024, tendo como relator o eminente auditor, doutor Maurício Vacilo Guimarães, qual eu passo a palavra. Obrigado, presidente. Com a palavra, temos aqui o auto 342 de 2024, do qual a Procuradoria denuncia, apresenta a denúncia em face Francisco Jorge Teixeira do Nascimento Filho, atleta da equipe Esporte Futuro Toledo, registro número tal, camisa 2, expulso da partida aos 37 minutos e 11 segundos, por nenhuma disputa de bola, derrubar por trás do atleta 77 da equipe adversária, atingindo no tornozelo direito, após ter sido driblado, impedindo um ataque promissor do adversário. Jogada passível de cartão amarelo. Porém, o referido atleta já havia recebido cartão amarelo pelo árbitro auxiliar aos 8 minutos e 17 da partida. Por uma disputa de bola, agarraram o atleta adversário pela camisa por trás. Em virtude disso, apliquei-lhe cartão vermelho. Nesse sentido, o iniciado infringiu o artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Denúncia feita pelo procurador Dr. Rafael Oit Iomão Canada. Dani, me perdoe se é assim que pronuncia. Denúncia recebida. Relatório da partida, me permitam aqui, não vou fazer a releitura do que já foi exposto. Tempestiva. O atleta denunciado não tem antecedentes, sem provas e sem defesa. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Maurício. Não temos prova a produzir? Nenhum. Então, passo a palavra à eminente Procuradoria, na pessoa da doutora Luísa Contes. Obrigado, presidente. Eu ratifico os termos da denúncia. Então, no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1º, como ato hostil, empurrar por trás o adversário, atingindo no tornozelo, e tendo visto ao amarelo, realmente, depois foi penalizado no vermelho, nesse caso. Obrigada. Não tendo mais provas, não tendo defesa, passo a palavra ao eminente auditor relator. Apta para proferir seu voto, doutor Maurício? Sempre. Sempre quis falar isso. Com certeza, apto para proferir o voto. Doutora, esse processo aqui, como já foi relatado aqui, não teremos provas, né, que desabone aqui a denúncia ofertada aqui com a Procuradoria, né, o ato hostil praticado ali pelo jogador é ato passivo de punição, considerando que ele não tem antecedentes, eu entendo ali a aplicação do artigo, recebo a denúncia e aplico o artigo 250, conforme proposto pela Procuradoria, com a pena de suspensão de uma partida. Esse é o meu voto, doutoral. Ok, senhor presidente, senhor doutor Maurício. Doutor Arthur, como vota? Estou vendo se eu vou ter peito para divergir do presidente aqui, viu, doutora? Mas, olha, eu vou votar pela substituição da pena em advertência, senhor presidente, mesmo que não tenha havido defesa, enfim. Acredito que foi uma dupla punição por cartão amarelo, enfim. Não há qualquer tipo de antecedente, sendo de pequena gravidade. Então, eu passo a pena de advertência. Ok. Doutor Maurício, foi pena de? Uma partida. Uma partida. Tá. Eu estou quase votando diferente de Vossas Excelências. Porque eu estava lendo aqui a súmula, e a súmula, ele diz que após ter sido levado, impedindo um ataque promissor, jogada passível de cartão amarelo. Mas não diz que a jogada é contrária às regras, né? Ele diz que uma disputa de bola ele derrubou.
Eu não sei até que ponto isso não é uma falta. Falta não está contrária à regra, né? Eu, vou ser sincero, é passivo de amarelo e aí apliquei-lhe o vermelho, né? Porque ele já tinha o amarelo. Então, quer dizer, ele tomou o segundo amarelo e tomou o vermelho, né? Nós não podemos esquecer ali que ele atingiu o tornozelo. Não, sim, eu li isso, mas eu até vi assim, até lendo a súmula de novo, relato que o policiamento estava no ginásio no início da partida e permaneceu até o intervalo quando se ausentou, não retornou mais. Foi solicitado pela anotadora do jogo no supervisor da equipe mandante ofício solicitando segurança para a partida, mas não foi entregue. Quer dizer, não tinha policiamento até o final da partida e o procurador-geral que fez a denúncia, simplesmente, o negócio passou em branco na frente dele. Me perdoa, mas não tinha mais policiamento e eu... Tá tudo bem, segue e vai. Né? Só fazer essa observação aqui, porque realmente eu li a súmula, eu fiquei pasmo. O procurador-geral faz a denúncia e me faz, com todo o respeito, doutor Rafael, amigo nosso, mas surreal, né? Surreal isso. Bem, eu vou pelo voto divergente, então eu vou na pena de advertência. Então, assim, eu anuncio o resultado, proclamo o resultado do julgamento. A comissão, por maioria, acolhe a denúncia com pena de advertência. Outra denúncia, pelo artigo 250. Confesso que me chamou a atenção a questão do policiamento ali também, doutor, mas infelizmente não teve manifestação aí pelo procurador denunciante. Sim. Uma falha grave. Porque o policiamento podia ter dado razão, né? Falta de policiamento. Falha grave. Uma pena que o procurador aqui, que devidamente, não tenha feito essa denúncia. E em virtude do resultado desse julgamento, eu devolvo a presidência, o eminente auditor, doutor Maurício Alvacir Guimarães. E eu agradeço ter a honra de poder relatar na sua presidência. Matou a saudade? Só um pouquinho. Eu acho que a gente podia fazer sempre isso. Então vamos lá, doutores. O último da pauta, autos 343, sem mais delongas. Doutor Arthur, pode falar. Autos 343, denúncia em face do senhor Eric Henrique Soares da Silva, atleta da equipe do Marechal Cândido Rondon, expulso de forma direta da partida aos 37 minutos, por cometer uma falta puxando o atleta adversário pela camisa, impedindo uma oportunidade de finalização ao gol, com chance clara de gol. No momento do lance, a meta estava desguarnecida. Do mais, o atleta se retirou da quadra, também denunciado como incurso no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD, e com relação aos antecedentes, o mesmo não possui antecedentes, senhor presidente. É o sucinto relatório. Perfeito. Sem provas, sem defesa, passo a palavra, doutora Luísa. Obrigado, presidente. Nesse caso também, a Procuradoria acredita que se enquadra como ato hostil, no 250, parágrafo 1º, inciso 1º, tendo em vista que cometeu uma falta puxando o atleta adversário pela camisa com uma chance clara de gol. Essa é o que a Procuradoria acredita. Obrigada. Eu agradeço, doutor Arthur, por isso. Sim, senhor presidente, com certeza. Bom, plenamente tipificado, né, a conduta do denunciado, era, de fato, uma oportunidade clara de gol, uma vez que a meta ali estava desguarnecida, não teve nenhuma atitude violenta por parte do denunciado, mas, de fato, uma atitude hostil, puxou o adversário pela camisa, e, em virtude do mesmo não possuir antecedentes, vou colocar uma sugestão de pena em advertência, presidente. Advertência. Doutor Alvo, quanto voto, Vossa Excelência? Tenho a honra de acompanhar. Eu também, da mesma forma, acompanho. Fica o denunciado Eric, apenado pena de advertência por unanimidade, no seu estado de proclama. Doutores, sendo esse o último processo da noite, agradeço a presença de cada um de vocês, agradecer a Ana aqui, que sempre nos presta o melhor trabalho, né?
a doutora Luísa, que participa de forma virtual, peço que encaminhe um abraço ao seu pai, e também agradecer a minha baixinha aqui, que nos acompanha até esse avançar da hora. E, com isso, desejar boa noite a cada um de vocês e declarar encerrada a sessão de hoje. Obrigado.